Meus amados irmãos, cada vez que a gente se aprofunda mais no conhecimento da palavra de Deus, a gente vai conhecendo a verdade, se afastando da mentira. Cada vez que a gente se aproxima mais do conhecimento, busca mais o conhecimento da palavra de Deus, a verdade que liberta, a gente vai se afastando mais das trevas, porque vamos cada vez mais estando na luz. Por muito tempo, eu fui ensinado sobre esse princípio de hierarquia eclesiástica na igreja. E a gente tem uma orientação dentro da igreja, não é? A gente tem uma orientação dentro da igreja, mas o povo que vive ainda dentro do sistema, não estou falando da igreja de Deus, tá? É muito bom entender isso. Estou falando da igreja sistema, instituição, denominação do homem, não de Deus. E dentro dessas igrejas, instituições, existe uma pregação de submeter-se às autoridades eclesiásticas. A Igreja de Cristo, ela não é um órgão dentro da autoridade, do domínio do homem. A Igreja de Cristo, pessoas que somos nós, que estamos convertidos a Cristo, que somos membros que forma essa igreja, corpo de Cristo, igreja de Deus, está sob o governo de Deus. A igreja de Cristo é o reino de Deus, aonde quem governa é o próprio Deus. Não tem autoridade eclesiástica. Não existe essa questão da hierarquia eclesiástica na igreja de Cristo. Eu entendi assim, não, tem que respeitar o diácono, o obreiro, o evangelista, o doutor, o pastor, porque são autoridade em nosso meio. É mentira, é mentira. O próprio Jesus vai nos ensinar que entre nós ninguém exerça de autoridade ou de domínio, porque isso é vivido no meio dos que não têm o conhecimento da verdade. Isso é vivido nas religiões, no gentio. Isso é vivido pelo povo dentro das religiões. A igreja de Cristo não tem essa hierarquia de domínio eclesiástico, autoridades eclesiásticas. Eu só conheci isso agora, porque eu vou cada dia mais pegando aquilo que ensina como se fosse de Deus e vou buscando examinar na palavra, ver se a palavra ensina isso. Então, por muito tempo eu vivia dentro dessa submissão. Eu não estou dizendo aqui que não tem que honrar os irmãos que têm a vocação para ministrar, para administrar. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que não existe na igreja de Cristo hierarquia eclesiástica, domínio humano na igreja de Cristo. Porque a igreja de Cristo é governada, é o reino de Deus, governada pelo próprio Deus. É o próprio Cristo a autoridade na sua igreja. Não é Paulo, Pedro, João lá atrás, porque esses não existem mais hoje. Não é pastor, nem papa, nem padre. Não existe na igreja de Cristo a autoridade eclesiástica. Não existe na igreja de Cristo essa hierarquia de poder do homem nos seus cargos, na sua posição sobre os irmãos. Não existe. O próprio Jesus, ele nos deu essa orientação. Mateus 20, do 25 ao 27. Jesus vai dizer que entre os gentios, eles dominavam sobre eles e exerciam o domínio sobre eles. Aí Jesus vai dizer, entre vocês, não.
Quem quiser ser maior, seja o menor. Entre vocês não tem quem é autoridade ou quem domine sobre vocês, porque um só é o vosso mestre, é a cabeça da igreja, é o governo da igreja, é o domínio da igreja, é Jesus. Não é nenhuma hierarquia eclesiástica, não é pastor, não é presbítero, não é evangelista, não é diácono, porque existe nas igrejas dos homens, o sistema institucional igreja dos homens, existe a hierarquia eclesiástica. Não, a autoridade máxima na igreja é o pastor presidente. Tem o auxiliar, tem o obreiro, tem o diácono, tem o presbítero. Isso não existe na igreja de Cristo. Não existe. Ah, mas a Bíblia fala de pastor, evangelista, não como autoridade sobre ninguém. São vocações. Porque a autoridade na igreja de Cristo é o próprio Cristo, irmão. É a palavra dele. Não existe essa autoridade eclesiástica. Um nome bonito, não é? Olhe, respeite. Nós somos autoridade eclesiástica. Eu sou pastor. Você tem que respeitar porque eu sou autoridade no reino de Deus. É mentira. O reino de Deus, quem governa é o próprio Cristo. A igreja de Cristo é o reino de Deus na terra. Cristo reinando e governando essa igreja, habitando em nós. Está entendendo, irmão? Então não existe. Eu aprendi isso por quê? Porque eu estou conhecendo a verdade. E quando eu conheço a verdade, eu sou liberto. Eu não fico preso no cabresto da submissão aos homens, dentro da autoridade dos homens, dentro do domínio dos homens, se fazendo autoridade espiritual. Ó, autoridade espiritual. Quem disse isso? Me mostrem uma orientação de Jesus, ou então dos apóstolos, sobre esse princípio de autoridade espiritual, pastor, papa, bispo, presbítero. Não existe, gente, isso. A autoridade espiritual para a igreja é Cristo, a palavra dele. Não existe hierarquia. Não existe governo, autoridade eclesiástica na igreja de Cristo, não. Existe nas igrejas evangélicas, existe nas igrejas católicas, existe nas religiões por aí, que são do homem. Agora, a igreja de Cristo, o governo é o reino de Deus, onde o próprio Cristo governa. A igreja de Cristo é o reino de Deus, que está na terra, que não tem aparência exterior, ele está no nosso interior, é Cristo em nós governando, não é o homem nos governando, não é o homem dominando sobre nós, é Cristo. Nós estamos submissos a Cristo, no domínio de Cristo, governado por Cristo, o Senhor da igreja é Cristo, o cabeça da igreja é Cristo, e todos os membros que formam a igreja tem que submeter-se a Cristo. Pastor, presbítero, evangelista, doutor, apóstolo, tudo é membro. A cabeça é Cristo. Não existe autoridade eclesiástica para a igreja de Jesus. A igreja de Jesus é o reino de Deus. Quem governa a autoridade espiritual é o próprio Jesus. Não é nenhum líder religioso. Aprendam isso, irmãos, para ser livre, para não estar subjugado no poder e na autoridade e no domínio do homem, que faz do povo negócio e exerce de autoridade com o autoritarismo sobre o povo. É ou não é? Vê aí se os pastores, a maioria, não usam o seu autoritarismo, cobrando do povo submissão, como se ele fosse autoridade espiritual, para os irmãos se submeter a ele. E os irmãos estão nem aí para a palavra, porque estão sob a autoridade e o domínio dos líderes. Ei, está errado. Nós temos que estar sob a autoridade e o domínio de Cristo. E seja quem for o líder. Não tem autoridade eclesiástica. A igreja é o reino de Deus. A autoridade no reino de Deus é Cristo, não é homem. Se esse irmão que tem a vocação, que se coloca como soberano no meio do povo, o maioral de Deus, para o povo submeter, se ele não traz o ensino da palavra, se ele está ministrando heresia fora da palavra, evangelho anátema, é dever de todos os irmãos
protestar, os irmãos estão aceitando, os irmãos não estão se mantendo prudente e firme na palavra, porque estão sendo guiados, levados pela autoridade e o domínio dos homens, na hierarquia eclesiástica, ó, dentro das igrejas, autoridade eclesiástica. Não tem autoridade eclesiástica na igreja de Cristo. A igreja de Cristo, a autoridade espiritual para todos se submeter, é o próprio Cristo, a palavra dele. E quem não está no nosso meio com a vocação para ensinar entre nós, não sobre nós, entre nós, aquele que ensina, que não traz a doutrina de Cristo, não receba. Aparta-te dele. Esse não tem a Deus. Amém? Então não existe autoridade eclesiástica para a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é o reino de Deus, onde quem governa é o próprio Cristo. Ele é a autoridade espiritual que governa o seu povo, igreja. Amém, irmãos? Foi bom saber disso? Vá buscar o conhecimento, rapaz, para você ser livre, liberto e sair da escravidão religiosa no domínio dos homens, preso dentro das instituições. Amém? Meu irmão Aguinaldo Nogueira, boa noite. A paz do Senhor Jesus, meu irmão. É isso aí. Tchau, gente. Só foi uma observação para esclarecer você. Eu entrei aqui agora ao vivo só para levar esse esclarecimento para você ficar cada dia mais conhecedor da verdade e ser livre da mentira e do engano dos homens que estão pregando como verdade de Deus.